Eu sei que vocês já tiveram esse conceito aí na parte de reumatologia propriamente dita, mas a gente vai relembrar porque você só consegue entender a imagem da artrite reumatoide se você entender o que é que causa a artrite reumatoide. Então, vocês sabem melhor do que eu isso aqui, ó. Vamos lá. Tudo começa na sinóvia, tá? Então, artrite reumatoide, você bota assim, igual a sinóvia, tá? Então, tudo começa na sinóvia. A sinóvia é esse tecido aqui de revestimento interno da articulação, tá certo? Ela começa o quê, ó? A ter um processo inflamatório, né? Autoimune, de hipertrofia, tá? E reação inflamatória que começa a edemaciar os tecidos aqui, ó, e causar a formação de um tecido, né? Chamado pannus, né? Vocês ouviram falar desse pannus, né? Esse tal desse pannus é o diabo da história aqui. Ele começa a hipertrofiar aqui dentro, ó. E onde ele vai entrando, ó, ele vai causando erosões no osso, tá? Então começa com o edema do osso, tá? Depois ele vai comendo o osso e vai hipertrofiando e comendo o osso. E essa articulação, essas estruturas ósseas começam a ter buracos, ó, que a gente chama de erosões, tá? E começam a desmineralizar, formando a osteopenia periarticular, e começa a hipertrofiar esse tecido e a articulação a ficar inchada, né? A ficar edemaciada, até que chega no momento que esse osso aqui está tão inflamado, esse aqui está tão inflamado, que há um colapso dessa articulação, até chegar a uma anquilose, em que essas duas extremidades inflamadas colam uma na outra, e aí você tem o quê? Um bloqueio total dessa articulação, e ela perde a mobilidade e pode até deformar, né? Mostrando aquelas mãos, né, com desvio ulnar, os pés com desvio lateral. Vocês já devem ter visto fotos, né, de casos mutilantes, né, de artrite reumatoide já mais avançada, tá certo? Então, esse quadro é o quadro clássico, o quadro típico, o quadro resumo do que acontece no artrite reumatoide, tá? Então, vocês têm que saber isso aqui. Todo esse negócio branquinho aqui, ó, é pannus, ó. Ele começou na sinóvia, vai hipertrofiando, começa a ocupar a articulação e ele vai entrando e causando erosão, tá? Tudo isso branquinho aí. Então, ó, lembrar que a artrite reumatoide, como eu já falei, pega as articulações mais proximais, né? Metacarpo-falangianas e interfalangianas proximais. Olha aqui, ó, essa articulação, por exemplo, ela está edemaciada, ó, né? Os tecidos moles. Ela tem uma osteopenia periarticular. Olha como o osso aqui, né, tá bem osteopênico, né, ó, bem pouco denso. E aqui, ó, uma grande erosão, ó, e já uma redução significativa do espaço articular, né? Então, ele já está num quadro bem avançado da artrite reumatoide. Mas pode ficar pior, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu já tenho quase um colapso, né, da articulação, ó, e as erosões, ó, aqui, e o osso reativo e a osteopenia, ó, periarticular, tá? E aqui o tecido pannus, ó, tá ocupando toda a articulação aqui, tá? Aqui a mesma forma na una, o processo estiloide ulnar, ele é muito acometido. Ele é um dos, no punho, é um dos locais mais precoces de acometimento da artrite reumatoide, é a erosão do processo estiloide da una, porque ele tem uma sinóvia que fica aqui do lado dele, e ela é muito acometida pela artrite reumatoide. O desvio, ele vai desde todos os dedos, né? É porque ele pega mais uma face ulnar aqui e desvia para lá. O desvio não é só no punho, né? Ele é da todos os dedos mesmo, né? E aí você tem um exemplo aqui, ó. À direita de um punho, ó. Já tem anquilose ainda. E à esquerda, né? Um comparativo mostrando que à direita, o que, ó? O punho já está todo o quê? Bloqueado, né? Você nem consegue delimitar, mas os ossos do carpo, eles estão fundidos, né? Então isso aqui seria um quadro bem avançado da artrite reumatoide, tá? Aqui também, ó,
já com fusão, né? Tanto intercarpal quanto metacarpo, carpo-metacarpa, né? Já está tudo fundido aí. Importante, pessoal, é o seguinte: todo mundo, até a pessoa passando no meio da rua, vê um raio-x desse aqui, ele sabe que é uma artrite reumatoide, porque não tem mais jeito, certo? Eu não quero que vocês saibam diagnosticar nesse momento, tá? Porque aqui não adianta mais, aqui o paciente já perdeu a mão, o punho, né? Ele já perdeu a mobilidade. Vocês têm que ver sinais precoces, tá? Então vocês têm que avaliar o que? Quando estiver formando panos, formando edema ósseo. E quando é que vocês vão avaliar isso, pessoal? É aqui, ó, tá? É na ressonância, tá certo? Então, as alterações ósseas, elas já vão aparecer no raio-x bem mais tardios, tá? Então, quando tiver desse jeito, não adianta mais, tá, pessoal? Quando tiver desse jeito, não adianta mais. Quando tiver desse jeito aqui, ó, o paciente já está o quê? Muito comprometido, tá certo? Então, a gente tem que lembrar, ó, diagnóstico precoce, tá? Ele vai envolver uma avaliação mais detalhada, tá certo? Então você vai ver o que, ó, pequenas erosões, ó, o tecido, ó, para vocês que não acreditam que é panos, eu vou mostrar para vocês o panos agora, vocês vão ver o panos, tá? O panos é tudo isso branquinho aqui, ó, certo? Isso aqui é um T1 pós-contraste. Então, o tecido que está branco aqui é um tecido hipervascularizado que recebeu o contraste e ficou mais brilhante. Então, isso não é líquido, tá? Isso não é edema. Isso é sinóvia com panos toda espessada, tá certo? Então, tudo que é branco aqui, ó, isso aqui é panos entrando dentro do osso, ó, tá? Aqui é panos, ó. Isso aqui é panos, isso aqui é panos, certo? Então, isso é o panos. É esse tecido que ocupa mesmo a articulação e sai erodindo os ossos, tá bom? Então, ó, o diagnóstico precoce tem que lembrar que muitas vezes vai passar pela ressonância para que você possa caracterizar bem precocemente essa doença. Aqui, ó, por exemplo, é uma articulação do joelho, no perfil e no frontal, né, no sagital e plano coronal, que você tem o que? Um derrame articular, ó, com a sinóvia. A sinóvia é esse cinza aqui, ó. Esse materialzinho cinza aqui, ó, é tudo sinóvia, tá? Então, como é que é essa progressão, pessoal? É o seguinte, você tem isso na ressonância, né? Você tem uma articulação normal, depois você tem o que? Um edemazinho, ó, periarticular, depois você vai ter o que? Um edema mais focalizado, um cisto subcondral, desculpe, é edema ainda, tá? Edema subcondral, depois o pânus vem e erode, isso aqui forma erosão, e pode, paralelamente a isso, formar também cistos aqui dentro, tá? Então, ela causa o que? Edema, depois um edema bem focalizado, depois uma erosão e pode, em paralelo a isso, ter cistos associados, tá? O que é interessante da ressonância é porque ele não vai avaliar só o osso, tá? Ele vai avaliar a cartilagem, vai avaliar os tendões, vai avaliar os ligamentos, vai avaliar todos os tecidos moles, os recessos articulares. Aqui, por exemplo, ó, o osso estava normal, mas olha os tendões aqui, ó, tudo cheio de o quê? De inflamação, né? Chama tenossinovite dos tendões, né? Então, tenossinovite do punho, né? Uma inflamação dos tendões.